Boa tarde a todos, todas e todos. Eu venho aqui, em primeiro lugar, tocado pelo horror que é a cada dia ver as atrocidades que Israel comete em Gaza, mas também na Cisjordânia, e nos ataques que fez a cada país vizinho. Também tocado pela resistência do povo palestino, que continua, apesar de tudo isso, se erguendo em luta, mas também sorrindo, mantendo a sua luta pela vida e que serve de um exemplo para todos nós em todo o mundo. Eu venho aqui representando uma posição que foi votada na maior instância deliberativa do meu sindicato, Sindicatos Petroleiros do Rio de Janeiro, depois também votado na maior instância da Federação Nacional dos Petroleiros, que nas duas instâncias votamos que somos contrários ao envio de qualquer gota de petróleo do Brasil a Israel. Fizemos também em maio uma carta conjunta com a Federação Única dos Petroleiros, são duas federações que existem, uma carta dirigida ao governo Lula, solicitando justamente o fim desse envio. Espero trazer aqui ao público, mesmo sendo um dos últimos a falar, informações muito importantes de como chega esse petróleo a Israel e assim, trazer à luz coisas que as empresas sabem e seguramente também o governo sabe de como chega esse petróleo ali. Falo também com a dor que é de quem tem no seu uniforme, além da bandeira do Brasil, o nome Petrobras bordado, como fruto da luta dos trabalhadores e do povo do nosso país, saber que uma riqueza do nosso país, extraída pelo suor de brasileiros, muitos deles que passam semanas em alto mar, longe de suas famílias, tenha como um destino um genocídio. Isso traz também uma dor a nós petroleiros, e eu queria, então, aqui contribuir com algumas explicações de como isso acontece. Mas, antes disso, eu queria falar, foi dito aqui pelo senhor embaixador, que esteve presente, como a prioridade é a ajuda humanitária. Nesse exato momento, daqui a algumas semanas, dezenas de brasileiros vão estar rumo a um país que o Brasil reconhece, que é a Palestina, e que podem ser interceptados ou atacados por uma força invasora no caminho de chegar com ajuda humanitária a esse país que o Brasil reconhece. Então, desde já, não só depois alguma nota de repúdio, o governo brasileiro deve agir para salvaguardar as vidas dos brasileiros que estão indo pacificamente a Gaza para levar ajuda humanitária, bem como zelar pela vida dos brasileiros que ali estão, como foi lido nas mensagens. Falando sobre petróleo e genocídio, né? Um genocídio ele não se sustenta só com o financiamento e as armas fornecidas primeiro pelo imperialismo norte-americano, mas também por diversos imperialismos europeus. Ele também precisa de combustível. E aí o Brasil tem tido uma crescente responsabilidade. O Brasil, em 2024, aumentou sua exportação de petróleo a Israel em 51%. Ou seja, em meio a essa fase do genocídio, aumentou em 51% a venda de petróleo brasileiro para Israel. Ou seja, o Brasil está comercialmente, portanto materialmente, mais implicado, mais cúmplice do genocídio que está acontecendo na Palestina. Como que chegou esse petróleo em 2024 em Israel e de quem ele era? Não conseguimos identificar todos os proprietários de todas as operações, uma delas foi a Shell. De onde saiu? Do Campo de Mero, que é um campo da Petrobras, feito em parceria com empresas privadas, entre elas a Shell. Tem um nexo muito claro entre perda de soberania nossa, de privatização do petróleo e esse nexo de o nosso petróleo ter como destino o genocídio. Essa própria plataforma de onde saiu essas exportações, a FPSO Guanabara, de propriedade da Petrobras, ela é inteiramente terceirizada e privatizada. Ela é operada pela MODEC, a maior empresa multinacional japonesa de operação de plataformas marítimas. Então, temos aqui
também esse nexo que eu procuro mostrar. No ano atual, não temos nenhum caso de venda direta de petróleo brasileiro para Israel, mas temos diversos de venda indireta. E isso tem um motivo. A capacidade de refino de Israel no ano de 2025 está muito menor do que era em 2024. Isso tem a ver com o dano à refinaria de Haifa, como retaliação à agressão sionista que o Irã sofreu, e por paradas de manutenção na refinaria de Ashdod. Então, Israel está importando mais derivados e não petróleo. E aí entra o caminho desvio de como o petróleo brasileiro segue chegando para abastecer, tornar possível o genocídio. Petróleo esse que vai ter como destino os tanques, os aviões, os navios de guerra, as colônias das ocupações israelenses. Um dos principais fornecedores de Israel, de derivados para Israel, é a Itália. A Itália, no mês passado, chegou a mais de 50% de todos os derivados que Israel importa. A principal refinaria da Itália, que entrega petróleo para Israel, é a refinaria de Saras, na Sardenha, de propriedade da Vitol, uma grande trader que já foi mencionada aqui nessa audiência. Pois bem, essa refinaria, que em junho foi sozinha responsável por 28% dos derivados que Israel importou, quase 20% do que ela refinou no mesmo mês foi petróleo brasileiro. Isso é informação que um trabalhador consegue encontrar. Sabe-se muito mais o que poderiam saber as empresas e o governo brasileiro. 20% da principal fonte de derivados para Israel, no mês que ele não estava conseguindo refinar petróleo pelo dano na refinaria, veio de uma refinaria que consumiu petróleo brasileiro. E de onde veio esse petróleo brasileiro que fez um pit stop na Sardenha antes de chegar em Haifa? 33% dele foi da Petrobras, 67% da Equinor, estatal norueguesa que opera no nosso país. Ele veio da plataforma P62, que é operada pela Petrobras e é de posse da Petrobras, e da FSO Cidade de Macaé, que também é de propriedade da Petrobras, porém, tal como a que eu já citei antes, ela também é terceirizada e operada pela multinacional Modec. Depois, agora em julho, tivemos novas entregas para essa refinaria, que é dos principais elos para fornecer combustível para Israel, por operações da Shell em nosso país, e agora, no mês atual, pela Prio, outra empresa que opera no nosso país. Com esses dados que eu trouxe aqui, eu acho que fica bastante evidente como uma riqueza do nosso país chega a Israel. Chegou diretamente, como os dados de 2024 da ANP mostram, um aumento de 51%, um aumento da implicação brasileira no funcionamento da máquina de guerra israelense. E agora, em junho, segue chegando por outros caminhos. Segue chegando por operações ship-to-ship, que é a transferência em alto mar que Israel faz, procurando, seja por motivos militares ou para ocultar suas importações, várias delas acontecendo em alto mar, seja no Egito ou no Chipre, antes de chegar alguns navios para serem entregues a Israel. Essas são um dos mecanismos de como o Brasil está cada vez mais, apesar do correto discurso do governo Lula de mencionar que é um genocídio e de que o anúncio que vai entrar na ação com a África do Sul, eu acho que fala mais alto do que falar que é genocídio, que estamos aumentando a entrega de combustível e que estamos aumentando o comércio com Israel. Os dados do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio mostram que as importações brasileiras até julho, se a gente anualizar elas, são 14% maiores do que no ano passado. Ou seja,
a cada ano, vamos aumentando o comércio, vamos comprando mais mercadorias também de Israel, aumentando o nosso financiamento a empresas envolvidas no genocídio. Então, eu queria avançar aqui na conclusão, que não podemos nos contentar que não seja só a Petrobras. É petróleo brasileiro que está fornecendo combustível para o genocídio. Não podemos nos contentar com falar, mas não é uma entrega direta, que não podemos rastrear porque não é uma entrega direta. O embargo de armas justamente não parte de uma lógica de que você não aceita entregar uma arma porque ela tem um uso potencial de cometer um assassinato, um genocídio. A mesma coisa deve se aplicar. Tem sido muito utilizado no meio empresarial, hoje em dia, um conceito chamado de ESG, de responsabilidade social e ambiental. Um dos pilares básicos dele, se a gente quiser levar a sério, e não como um greenwashing, alguma coisa mentirosa, é que você deve ser responsável por sua mercadoria até o descarte. Então, aonde está a responsabilidade social se sua mercadoria vai virar combustível para o genocídio? Isso é intolerável. Não podemos permitir nenhuma gota de nosso petróleo abastecendo o genocídio. E quero aqui me somar às outras vozes de como é necessário romper todos os acordos comerciais, militares e diplomáticos do Brasil com Israel.